Boa tarde e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos primeiro olhar para os dados económicos publicados a semana passada nos Estados Unidos e também na Europa, que nos mostraram recessões inéditas no segundo trimestre. Mantendo a lente no macro e dos dois lados do Atlântico, vamos também antever os dados do desemprego que vêm esta semana. Vamos dar mais uma olhada na época de resultados, que começa a chegar à parte final, e por fim ainda vamos analisar os desempenhos das bolsas, do dólar e do ouro nos últimos dias. Para começar, como sempre, temos os números e os gráficos da semana com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Chico. Obrigado. Este é o mapa do desempenho do Wall Street da semana passada. Podemos ver aqui as tecnológicas, nomeadamente Microsoft e Apple, com ganhos bastante consideráveis, a Apple com quase 15%. Do lado negativo, a Intel, que teve uma desvalorização de 2% devido aos resultados que apresentou. A banca também teve comportamentos mistos, com o HSBC e o Wells Fargo a perderem, mas o Bank of America a ganhar, e de resto o panorama é algo misto. Destaque aqui para a Berkshire Hathaway, a Facebook e a Amazon com ganhos interessantes na semana. Em relação ao comportamento depois de divulgarem os resultados, podemos ver aqui que existem sortes bastante diferentes, mesmo dentro do próprio setor. Microsoft caiu, a Apple subiu, o Google caiu, o Facebook subiu, a Amazon subiu e o Alibaba caiu. Portanto, mas o panorama para já é misto, o que é um pouco diferente do normal, que geralmente nos últimos trimestres costuma ser quase sempre verde, pelo menos para as grandes empresas. Este é o comportamento do resto do mundo na última semana, e podemos ver também um comportamento misto aqui, a Royal Dutch Shell com uma perda de quase 6%, a HSML também com quase 4%, a Toyota Motors com menos 5%, e destaque para Shopify, mais uma vez, com um ganho de 10%. Esta empresa não para de subir, esta empresa canadiana do retalho online. Em relação ao comportamento depois de divulgar os resultados, ainda existe muito pouca expressão, nomeadamente podemos ter aqui a Shopify com mais 7% de ganho depois de ter divulgado os resultados, e a Alibaba, que eu me referi, perdeu. Em relação à última semana, aos mercados e aos setores, podemos ver que as empresas de grande capitalização voltaram a ter a preferência dos investidores, com mais quase 4% de ganho, enquanto as de médio e baixa capitalização não chegaram aos 2%. De resto, a tecnologia liderou as valorizações, enquanto os mercados desenvolvidos e a Europa estiveram bastante mais fracos que o Wall Street, tendo inclusive registrado perdas os desenvolvidos e a Europa. Em relação a uma semana para cá, aliás, peço desculpa, há um mês para cá, podemos ver que o panorama é diferente, há ganhos em toda a linha praticamente e em todos os setores. Destaque aqui só para a saúde, curiosamente, com menos interesse dos investidores, não tudo, mas alguma, enquanto a tecnologia domina claramente a preferência dos investidores a nível dos Estados Unidos, mas também em termos globais. Este é o mapa do euro-dólar semanal, e podemos ver aqui este canal que está aqui agora, que será provavelmente um canal que o ativo poderá vir a testar aqui esta linha inferior amarela, replicando inversamente o que tinha acontecido em 2018 aqui. Portanto, tocou agora aqui nesta linha, poderá vir testar esta aqui abaixo. Só um nível para terem atenção. Este é o gráfico da Tesla, só para dar nota desta subida meteórica dos 220 até aos 1800. Aqui é muito difícil ter qualquer tipo de análise técnica ou fundamental desta empresa. Portanto, isto é preciso ter cuidado quando se investe nestas empresas, porque está-se a investir muito na expectativa. Já a Berkshire Hathaway, isto é um gráfico mensal, só para nós termos uma noção, desde 1996 até agora, a empresa subiu mais de 1000%, o que dá uma valorização média anual superior a 40%. Isto é um conglomerado, portanto, está em diversos setores e é uma empresa bastante estável, com a particularidade, quando o stocastic, que é este indicador, atinge valor sobrecomprado ou perto disso, e quando inverte, é geralmente a altura em que a empresa volta a subir. E por fim, aqui o ETF dos principais mercados desenvolvidos e emergentes, e podemos ver que está muito perto de atingir novos máximos históricos, mesmo com uma pandemia em efeito nas principais economias. E é tudo, Chico.
Obrigado, Marco. Alguns dos temas que podemos discutir com o Filipe Garcia, economista e presidente da consultora IMF Informação de Mercados Financeiros, está aqui no estúdio connosco. Filipe, obrigado por mais uma presença no Mercados em Ação. Antes de começarmos, eu queria dar os parabéns à IMF, que sei que fez 24 anos na semana passada. Felicidades a ti e à tua equipa também. Obrigado, boa tarde, obrigado pelas felicitações. De facto, já é alguma idade no mercado, como sabemos, não é fácil, não é? Estar em mercados financeiros tanto tempo tem sido um desafio, mas sobretudo tem sido um prazer. E tem esta característica curiosa, que é nós temos que estar especialmente atentos a estes grandes eventos que vão acontecendo no mundo, que afetam as economias, e vivemos como empresa, mas vivemos também porque temos que ajudar as nossas empresas clientes a gerir estes momentos de grande volatilidade em tudo o que tem a ver com a sua cobertura de risco. Não tem sido fácil, mas tem sido muito desafiante, e nós, como este ano estamos perante aquilo que eu considero ser o 11 de setembro desta década, pelos impactos não só imediatos, mas sobretudo estruturais que terá daqui para a frente, acho que estamos perante um momento absolutamente histórico e que vale muito a pena estar a analisar. Obrigado, Filipe. Vamos começar por analisar um desses momentos históricos. Na semana passada saíram os dados do PIB do crescimento, ou do crescimento negativo no segundo trimestre. Em cadeia, nos Estados Unidos, a contração foi de quase 33%, na zona euro a média foi 12,1%, Portugal 14,1%, Espanha 18,5%. Tudo isto era um bocado expectável, Filipe. Portanto, não houve muito drama ou muita surpresa, não é? Sim, não houve uma surpresa enorme. Os números não são perfeitamente comparáveis, como sabes. Claro. Os Estados Unidos têm a técnica de anualizar os números e, portanto, esses 33% não são diretamente, ou 34% não são diretamente comparáveis com os números da Europa. Mas o que nós tivemos, sobretudo, foi medir o pulso daquilo que foi a atividade económica num trimestre de confinamento, ao fim e ao cabo. E, como alguns analistas têm vindo a dizer, a métrica do PIB tem uma série de imperfeições, que todos sabemos, mas que também tem imperfeições na medida. Por exemplo, por um lado, havia muitos dos registros que teriam que ser levantados nem sequer foram levantados, e por outro lado, as contribuições do setor público para as economias são medidas pelas remunerações e não pela produção. E isso faz com que a queda até pudesse ter sido mais expressiva se tivesse em conta essa matéria. Agora, a verdade é que ninguém sabe muito bem onde é que a economia está do ponto de vista do PIB. Nós, enfim, vamos vendo que todas as semanas vão saindo previsões e todas elas vão mudando. Nós estamos habituados a ter revisões de uma décima para cima ou de uma décima para baixo, e agora temos revisões de pontos percentuais para cima e pontos percentuais para baixo. Portanto, ainda estamos todos um bocadinho no campo das guesstimates, ou seja, na tentativa de adivinhar onde é que estamos, mas aquilo que parece é que o ano deve fechar na Europa com quedas de PIB na casa dos 2 dígitos, perto de 10%, e nos Estados Unidos um bocadinho menos. Penso que é esse o consenso que se começa a gerar. Filipe, diz-me uma coisa, porque começa-se já a ouvir, nomeadamente ainda hoje saiu uma notícia que a Alemanha provavelmente já estaria sobre uma segunda onda da pandemia, mas isto é um aumento de casos nos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha. A Austrália, por exemplo, voltou ao confinamento, uma cidade importante voltou ao confinamento. Falaste agora em tentar adivinhar a questão económica, um pouco também porque não se sabe o que é que o início, ou seja, o fim do verão e o início do inverno poderá trazer também em termos de pandemia e a obrigatoriedade de quarentenas. Isto não poderá afetar o sentimento de que vamos ter uma retoma? Bom, eu acho, antes de mais, até gostaria de ilustrar isso que tu estás a acabar de dizer. A própria OCDE tem 2 previsões. Tem previsão para o PIB com 2 ondas de pandemia ou só com uma, o que não deixa de ser uma situação curiosa, não é? Aquilo que me parece nesta fase é que há uma confiança de que um segundo confinamento não será tão forte, digamos, como o primeiro, e que se terá aprendido alguma coisa com a gestão de tudo isto. É difícil de facto dizer. O que nós vemos é que os índices de confiança têm estado a recuperar
mas nós também sabemos que há um conjunto de balões de oxigênio nas economias, diferentes do lado dos Estados Unidos daquilo que é a Europa, mas há um conjunto de balões de oxigênio, e no caso em concreto da Europa e de Portugal, por exemplo, refiro-me aos layoffs, refiro-me às moratórias de crédito, às moratórias fiscais e por aí fora, que fazem com que essa confiança ainda permaneça em níveis, vamos chamar-lhe, aceitáveis, não é? Nós também não sabemos onde é que está realmente a confiança das pessoas e onde é que estão os níveis de emprego, porque estão a ser suportados por medidas extraordinárias de apoio à economia e de apoio ao emprego. Mas concordo que se nós tivermos um novo confinamento parecido com aquele que tivemos em Portugal em abril, naturalmente que enfim, a confiança vai ser muito menor. Nós vimos, por exemplo, que uma das categorias de PIB, digamos, que mais caiu foi a do investimento. E isso está completamente ligado à gestão de expectativas e da confiança das empresas relativamente ao futuro. Agora, este é daqueles casos em que os economistas têm mais dificuldade, naturalmente, em prever o que aí vem, mas temos, sobretudo, é que definir diversos caminhos, temos diversas estratégias para que possam ser adaptáveis a qualquer um dos cenários. Eu, pessoalmente, considero que essa questão da segunda vaga, enfim, é um pouco confusa, porque, na verdade, a primeira nunca acabou, quer dizer, sim, nós nunca chegamos a um período de eliminar completamente as cadeias de transmissão de vírus, seja lá onde for. Acho que o que está a acontecer é que está-se a tratar, e o caso da Alemanha é paradigmático nesse sentido, e devo recordar que Portugal, por exemplo, mas outras economias foram seguindo aquilo que a Alemanha e outros países do centro da Europa foram fazendo, nomeadamente a Áustria, a Noruega. A Alemanha está a adotar confinamentos localizados, não é? E naturalmente que esse tipo de confinamentos é menos prejudicial à economia como um todo. Eu acredito que esse possa ser o caminho que vai ser seguido. Filipe, tu mencionaste o emprego. Numa recessão, o aumento do desemprego. O desemprego é uma das principais consequências, normalmente. Neste caso é um bocadinho diferente, porque temos muitos cenários de layoff em vários países. Esta semana temos um bocadinho de foco nisso, temos os dados do segundo trimestre do emprego em Portugal amanhã e de julho nos Estados Unidos na sexta-feira. O que é que se espera em cada lado? Há muitas diferenças nos mercados de trabalho. Em Portugal tivemos layoff, nos Estados Unidos já houve uma subida muito, muito rápida do desemprego, vimos aqueles gráficos incríveis das capas dos jornais americanos, desceu, mas parece estar a subir outra vez, voltando ao tema, um bocadinho porque vários estados dos Estados Unidos tiveram que voltar a confinar. Qual é a tua perspectiva? O que é que esperamos este trimestre, ou o segundo trimestre, e o que é que isso poderá indicar para o resto do ano? Ora bem, nos Estados Unidos o número que o mercado está à espera, digamos, o consenso é de criação de 1.600.000 postos de trabalho, o que é um número sempre impressionante. Nós que acompanhamos mercados já se pode dizer há décadas, estamos habituados a números de 200.000, 100.000, 50.000 e nestes últimos meses é na casa dos milhões, quer dizer, desde aqueles 30 milhões negativos em abril, que andamos um bocadinho nisto. Bom, prevê-se a criação líquida de 1,6, que penso que vai precisamente ser a mostra dessas diferenças entre os Estados americanos, ou seja, nós vamos ter estados dos Estados Unidos onde o emprego vai crescer imenso e vamos ter outros em que vamos ter redução. Mas espera-se globalmente uma criação de 1.600.000 e uma descida da taxa de desemprego para 10,5%. E também isto tem muito a ver com a maneira como se contrata e como se despede nos Estados Unidos e todo esse dinamismo. Em Portugal, pelo contrário, eu espero um aumento da taxa de desemprego. Nós sabemos, e felizmente que o INE fez também esse destaque na última divulgação, nós sabemos que se está a dar agora mais importância à evolução na população ativa, ou seja, do número de pessoas que nem sequer está no mercado de trabalho, que até teria capacidade para trabalhar, mas nem sequer quer estar no mercado nesta altura. Ou seja, nós temos que misturar um bocadinho os números do desemprego com esses números da evolução da população ativa, mas estou à espera de uma subida do desemprego e aquilo que se vê pelas previsões de várias casas internacionais e também portuguesas é que se espera que o desemprego em Portugal, que está ainda para já nos 7%, que vá fechar o ano nos 10%. Mas aqui eu tenho que reconhecer que, por exemplo, o Rui Rio quando falou há alguns dias, a dizer que ninguém sabe exatamente quanto é que é o desemprego em Portugal. Eu tenho que concordar,
porque quando tirarmos estes balões de oxigênio do layoff e quando tirarmos as moratórias, aí é que nós vamos ver realmente quais são os postos de trabalho que vão continuar, porque há também, e fala-se pouco disto, porque se fala muito das moratórias do crédito para os particulares, mas fala-se pouco das moratórias de crédito para as empresas e também para moratórias fiscais, ou seja, as empresas portuguesas têm neste momento mais tempo para cumprir as suas obrigações fiscais e têm também apoios excepcionais em termos de segurança social na manutenção dos postos de trabalho. E naturalmente, quando isso acabar, é que nós vamos perceber que economia é que temos pela frente. A nossa única, vamos lá ver, para tentar ser um bocadinho otimista no meio disto tudo, a nossa única vantagem é que nós não estamos sozinhos nisto. É uma crise muitíssimo diferente da de 2010, 2012, porque aí estávamos não totalmente isolados, porque havia outros países em dificuldades, mas estávamos, enfim, de alguma maneira éramos casos relativamente isolados dentro daquilo que é a economia mundial. Nós aqui estamos realmente metidos na mesma panela e isso faz com que digamos, as decisões governamentais, as decisões quanto à dívida, os estímulos monetários sejam geridos de uma forma central e que também beneficiem a economia portuguesa, naturalmente. Filipe, naturalmente, nós Marcos, é só follow-up a essa pergunta. Filipe, eu e tu falávamos muito nessa altura, na crise das dívidas soberanas, sobre risco país. É o que estás a dizer, não somos vistos como um risco país, mas há outro risco aqui, que é uma grande base do nosso emprego é no turismo, que neste momento, como vemos, não está numa fase muito complicada. Qual é que pode ser o impacto disso neste trimestre atual e nos seguintes? O que é que vai acontecer quando nós próprios, como deixamos de ser turistas no nosso próprio país? Esse é um tema importante. Quando começou esta questão toda da pandemia, confesso que foi o tema que mais me preocupou. Tive várias intervenções nesse sentido, porque realmente o impacto é brutal, não só nos números que nós conhecemos, ou seja, quando falamos em exportações de serviço, mas em números que nós verdadeiramente não conhecemos, de criação de emprego, muitas vezes informal, muitas vezes negócios que se apoiam no turismo e que também não aparecem dentro na estatística como estando nessa esfera. Categorias, exato. E esse é um tema que a mim me preocupa bastante. Há também aqui um raio de luz, é que se nota, e nota-se até em Portugal neste momento, Portugal tem turistas neste momento, aqui no Porto é algo que é bastante visível, muito menos do que há um ano atrás, mas as pessoas continuam a chegar e os aviões que continuam a chegar a Portugal continuam a vir cheios. O que é que daqui tiro? Tiro que continua a haver uma grande vontade de as pessoas continuarem a ter a vida que tinham antes do ponto de vista das viagens e da fruição do turismo. Portanto, aqui nós dependemos essencialmente de um tratamento, da vacina. Quando isso acontecer, creio que também será um setor que realmente tem estes riscos. Nós sempre falamos do turismo, falávamos em atentados, falávamos em questões sociais, ou seja, havia sempre riscos relativamente a este setor. Neste caso em concreto foi algo muito mais global, mas creio que não é uma destruição total, no sentido de que quando houver condições as coisas vão voltar digamos, onde estavam, digamos assim. Agora, não há dúvida que para Portugal é um golpe muito duro e para países como a Itália, como a Grécia, naturalmente é um golpe muito duro, a Espanha também. É um golpe muito duro porque nos atinge em cheio naquilo que estava a ser o motor de crescimento das exportações de serviços, mas depois todos aqueles outros negócios, inclusivamente imobiliário, que estavam a puxar pela economia. É de facto uma situação complicada. Filipe, e em termos de resultados, a earnings season nos Estados Unidos está praticamente na fase final. A técnica que tem sido utilizada de expectativas baixas aparentemente continua, portanto, e as empresas estão a bater as expectativas, mas também continua aquilo que se tem visto no último trimestre já, que foi as empresas restringem-se a divulgar as suas perspectivas, os seus outlooks. Como é que tu achas que está realmente o sentimento das empresas e qual é que é a tua percepção de como é que está a correr esta earnings season? Será que não é assim tão mau ou basicamente é a liquidez profunda que está por detrás do pano que está a suportar isto? Ora bem, são muitas perguntas. Bom,
começando pelo início, realmente essa técnica do lower end beat, não é? Portanto, baixar as expectativas para depois as bater, continua perfeitamente. Nós o que estamos a ver nesta época de resultados é isso, ou seja, um bater das expectativas em média, mas também do ponto de vista de earnings e de vendas, abaixo daquilo que são os períodos comparáveis. Portanto, digamos que as empresas batem expectativas, mas estão pior. Não todas, nós sabemos que há umas quantas de grande capitalização que estão a fazer bem, mas a maioria efetivamente não é assim. Eu creio que as empresas não divulgam os seus outlooks precisamente para manter coerência com essa estratégia, não é? Porque como a visibilidade sobre o futuro é muito pequena, não querem traçar um horizonte muito risonho, porque depois podem ter muitas dificuldades em sequer atingir esses objetivos. Também não querem ser defensivas porque aí estragam a estratégia do lower end beat, não é? E portanto elas preferem dizer que estão a ser cautelosas, que estão a fazer o melhor possível, que estão a preservar o seu cash e que continuarão por cá durante muito tempo. Este tem sido digamos, o mantra das empresas, e eu penso que é meramente uma questão estratégica para continuar a poder bater expectativas, porque, reitero, reforço, se apresentar expectativas muito boas, vão ter dificuldades em atingi-las sequer. Se apresentarem más, aí assustam o mercado e, portanto, mais vale estar calado. Penso que é isso que está a acontecer. E por causa disso também um bocado a época tem sido não ignorada, mas tem tido menos importância nas bolsas, no impacto nas bolsas neste trimestre. Vamos fazer uma última ronda aqui com uma espécie de speed round sobre o desempenho de três áreas nos últimos dias. Portanto, as bolsas mundiais, com alguns nos Estados Unidos, o Nasdaq, nomeadamente, a bater recordes outra vez, o dólar, que tem estado a cair nas últimas semanas, apesar de ontem ter subido um bocadinho, e o ouro, que está também a bater recordes, chega perto dos 2.000 dólares, que é pela primeira vez. Quais são as circunstâncias que estão a afetar cada um destes desempenhos e a ligação entre eles? Ora bem, começando pelas bolsas, eu vejo muito as bolsas como a subida das bolsas como o resultado de três aspectos. Por um lado, a grande liquidez que existe, a ampla liquidez que existe no sistema, já se tem falado sobre isto há anos, ainda não havia esta questão da crise e falava-se deste bull market como sendo bull market de bancos centrais, em que a liquidez proporcionada por eles ajuda, digamos, a que o dinheiro nunca saia, digamos, do sistema financeiro, não passe diretamente para a economia real e seja investido em muitos ativos, obrigações também, mas também nas ações. Esse é um aspecto. O segundo aspecto penso eu que tem muito a ver com uma espécie quase de refúgio, que é, ainda assim, são ativos que estão a gerar rendimento, são ativos que estão a performar bem, são ativos que são propriedade de empresa, ou seja, nós quando compramos uma ação passamos a ter a propriedade de uma empresa, ainda que numa parte, e creio que face a outros ativos, que é aqui que eu queria colocar, quando um gestor de carteira está a olhar para a globalidade do mercado, sente-se pouco confortável em colocar o dinheiro noutro tipo de ativos, como por exemplo obrigações que estão com rendimentos negativos. E acaba por ir para as ações. E o terceiro é porque estamos num bull market, porque as coisas estão a subir, porque as pessoas olham para os índices em alta e sentem-se atraídas, e nós vimos até um aspecto muito curioso, penso que o Marco já terá falado disso nos últimos tempos, que é nos Estados Unidos entrou bastante gente, pequenos investidores, nos últimos meses, devido a uma situação extraordinariamente curiosa. Era gente que estava nas apostas desportivas, deixou de haver jogos e, portanto, passaram a investir noutro tipo de coisas, e neste caso, portanto, também há um ângulo especulativo nas ações que nós não podemos deixar de focar. É evidente que é desconfortável notar este distanciamento entre os resultados e as valorizações, isso é evidente, mas para já não há grandes sinais, ou não há sinais nenhuns de que este bull market esteja para parar. O caso do ouro, na minha opinião, tem a ver claramente com o facto de haver perspectivas de taxas de juros muito baixas nos Estados Unidos durante os próximos anos, com possibilidade eventualmente de processo de reflação. Mas creio que também há um ângulo de mercado nisto, há um ângulo especulativo nisto, e que tem a ver, por um lado, com pouca confiança
ou com uma menor confiança naquilo que é o papel da moeda e o papel do dólar na economia mundial, tendo em conta estas impressões monetárias, e depois uma particularidade que julgo existir, que é, ainda assim, o mercado do ouro é relativamente exíguo, embora não pareça, não está em muitas carteiras de investimentos. E, portanto, à medida que, quando nós vamos ver, só voltando atrás, quando vamos ver as alocações das principais carteiras a metais preciosos, vemos que estão, raramente chega a 1%, 2%, claro que há gestoras especializadas nisso, mas a presença do ouro, do ponto de vista estrutural nas carteiras, é baixa. Então, quando isto começa a subir e quando começa a ser atrativo, gera-se aqui uma procura adicional que no mercado, que ainda assim é relativamente exíguo, provoca este tipo de valorizações. E queria deixar também só aqui um à parte, estamos em máximos históricos face ao dólar, mas face ao euro, nós estamos em máximos históricos do ouro para aí desde fevereiro, não é? Portanto, ou seja, que é, digamos, se calhar o preço até que nos interessa mais aqui. Relativamente ao euro-dólar, nós podemos ter uma série de 3, 4 programas para falar sobre o euro-dólar, porque é de facto os ativos, ou neste caso as moedas, as taxas de câmbio mais interessantes e com mais dimensões multidimensionais, portanto, que existe. Eu, para ser muito sucinto, diria que está a ser incluído no preço do dólar o risco político dos Estados Unidos, nomeadamente a aproximação das eleições, um conjunto de controvérsias que já se nota relativamente à possibilidade de adiar ou não as eleições, a possibilidade de haver um conjunto de impugnações no dia a seguir ou na própria noite eleitoral, tendo em conta vários processos, o facto de haver muitos estados que vão recorrer a doses massivas de votos por correio e, claro, a grande possibilidade de Joe Biden ganhar, que não é visto como uma personalidade muito forte, que alguns receiam que possa ser facilmente capturado pelo Partido Democrata, que hoje, como sabemos, está a alinhar mais à esquerda, pode ser complicado para a solidez financeira dos Estados Unidos. Portanto, eu acho que é a inclusão do risco político no dólar que levou, ou que tem levado a que o dólar tenha caído nas últimas semanas. Um tema que vai marcar certamente a rentrée, setembro, outubro, provavelmente vamos falar de poucas outras coisas e teremos a oportunidade para explorar isso com mais tempo. Filipe, muito obrigado por esta presença no Mercados em Ação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa tarde. Marco, estamos quase no fim do programa, vamos à palavra da semana, qual é que é? Hoje vamos então falar não de uma, mas de 3 palavras que estão interligadas: liquidez, alavancagem e volatilidade. Geralmente as tragédias acontecem por causa da alavancagem, quando se pede dinheiro emprestado para se investir, e quando a volatilidade é excessiva, que causa um aumento muito elevado do risco e das perdas associadas. A volatilidade essa que pode ser a amplitude dos movimentos, mas também a falta de direção do mercado, portanto, quando está sempre a inverter os sentidos. Volatilidade essa que em muitos casos está ligada com a falta de liquidez, especificamente nas ações singulares, nos títulos singulares, que em muitos casos provocam aqueles spikes, aquelas variações abruptas de valor. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco. Agora sim chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Vamos fazer uma pausa de verão no resto de agosto, mas voltamos em setembro, logo no início de setembro. Obrigado pela preferência e até breve.